Fala galera, tudo quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser um GK. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar personagens preto e branco aqui no Webspaint no interesse de conteúdo de como desenhar personagens favoritos de anime e mangá. Se inscreve no canal, toda quarta-feira eu tô trazendo um conteúdo diferente e vamos para o vídeo. Esse vídeo vai ser focado especificamente falando do Webspaint, mas logicamente algumas partes eu vou estar falando como você poderia fazer no papel e outras coisas entre etc. Mas em relação no papel, se você estiver fazendo no papel, os lápis você tem que ter o HB, que é o básico, que é o lápis normal que você compra para escrever, o B2, o B4 e o B8. Posso fazer os degradês. E borracha limpa-tips com borracha um pouco mais macia para poder ter uma noção um pouco mais, para poder apagar com mais precisão e não ficar tão bom. Também você pode estar usando um papel com um pouco mais de qualidade, tipo esqueci agora o nome do papel. O nome do papel é papel Consumo 180 gramas. Quando eu comprei há muito tempo atrás, eu comprei 3 pacotes, então vai durar bastante. Tava R$ 20 e vinha 20 folhas. Não é um papel tão bom assim, mas para quem tá começando é o que eu usei para fazer vários desenhos aqui pintados no Instagram mesmo. Você pode ver vários desenhos que eu fiz antigamente. Ou também vocês podem estar optando por usar papel com tons, tipo cinza, preto ou de outras cores, mas de outras cores eu também não recomendo tanto assim. E no Ibispaint, falando de Ibispaint agora, os tons que eu usei foi preto, totalmente preto, um cinza e branco. Foi somente esses 3 tons que eu usei, o branco, o preto e o cinza. E na parte do cinza, eu utilizei o filtro de rachura, muito louco, um filtro de rachura, e um filtro também de pontilhinhos, que é esses pontinhos que ficam aí no desenho. Normalmente o mangá utiliza muito isso, mas no papel não sei realmente como você pode estar fazendo. Se vocês não conseguirem olhar no YouTube e ver como é que faz esses pontilhinhos no tradicional, eu realmente não sei. Sinceramente eu não sei, eu acho que eu não deve comprar algum material muito específico para poder comprar e deve ser muito caro. Então, se você não tiver tanto dinheiro assim, para substituir esses pontos cinzas, vocês podem estar substituindo simplesmente por rachura, que é bem mais fácil, mas bem mais de boa para fazer na mão. E uma coisa muito importante a se falar em relação ao desenho preto e branco, e até mesmo em questão de desenho colorido, é você sempre escolher e desenhar imagens de referência. Ou seja, você põe uma imagem de referência que você procura no Pinterest ou até no Google mesmo. Eu prefiro no Pinterest porque a qualidade da imagem é um pouco melhor. Tem vários outros sites assim de como procurar imagem de referência. Sempre desenho com imagem de referência. Não vá nessa ideia que tipo, vou desenhar desenhos da minha cabeça. Logicamente pode até ficar melhor a longo prazo, mas a curto prazo você não vai aprender nada. Simplesmente até IA, computador, robozinho aprende com imagem de referência. Vai ser você que não vai aprender? Tipo, todo mundo aprende dessa maneira, pegando uma imagem de referência e desenhando. Nem sempre tente evitar. Apesar de eu fazer vídeo, eu vou falar algumas coisas que o do YouTube de desenho não fala, e que você deve desenhar a imagem de referência estática, ou seja, olha para a imagem de referência e aprenda a estrutura de como fazer aquele negócio. Não assistindo vídeo. Assistindo vídeo até é um pouco melhor, antigamente eu até fazia isso, mas hoje em dia eu prefiro muito mais desenhar com imagem estática, pegando 2 ou 3 imagens de referência que sigam mais ou menos a estrutura. Por exemplo, eu pego uma imagem de referência da base, ou seja, da pose, depois pego uma imagem de referência da cara, que é alguma outra parte um pouco mais específica, tipo um colar, um olho tipo Sharingan, ou se a mão não ficou tão boa assim, eu procuro uma imagem de referência de uma mão que já parecida com uma posição que ela que está mostrando, sempre usando uma imagem de referência parecida com o desenho em si. Nessa palma mesmo, eu não usei tantas imagens de referência assim, mas eu devo ter usado umas 5 diferentes. E sempre experimentar, mesmo que você não sempre desenhe em preto e branco ou colorido, desenhe nos dois. Sinceramente, é melhor você desenhar os dois. Das duas maneiras, tanto preto e branco quanto colorido. Porque dá muito mais experiência e profundidade nos seus desenhos, tanto preto e branco quanto colorido. Pra você ter uma noção, quando eu desenho no Paint esse desenho da Flower, eu devo ter criado uns 5 pincéis diferentes pra poder fazer essa Flower. 5 pincéis diferentes, surreal. Então, foi uns 2 pincéis para poder fazer a cor da Power e as meio que rachuras do desenho. E também peguei uns 2 ou 3 pincéis de apagar, ou seja, borracha.
E outro ponto a ser levado em consideração também é o estudo de tonalidades. Nessa prova que eu fiz, não tem tantas assim, variações de cores, como eu falei no início. Só tem 3 variações de cores: preto, cinza e branco. Mas quando você vai fazer um mangá ou algo um pouco mais trabalhado, já que essa foi o primeiro personagem de preto e branco que eu fiz no digital, eu tinha feito outros, mas não foi especificamente para fazer o desenho preto e branco. Foi simplesmente porque eu não pintei. Então meio que eu fiz preto e branco, mas não foi porque eu queria. Simplesmente porque preguiça, outras coisas também. E experimente também criar tons, tipo preto, acinzentado, 3 ou 4 tons de cinza diferenciados, logicamente seguindo mais ou menos a ordem da cena, que depende também usando a luz, considerando logicamente a luz e sombra, tem que considerar realmente a luz e sombra. Se você não tem tanta noção de luz e sombra, talvez eu faça um vídeo aqui no futuro explicando luz e sombra, mas você tem vários vídeos aqui no YouTube mesmo, ensinando luz e sombra, a base da luz e sombra, pelo menos a base, para você ter uma noção mínima. E a melhor coisa que você pode estudar, luz e sombra, sem dúvida, é desenho observacional. Desenho de observação, se eu não me engano. Você procura lá no Pinterest, desenho de observação, e tenta fazer preto e branco. A maioria dos desenhos de observação são feitos preto e branco. Eu não tenho tanto costume assim de fazer desenho preto e branco, por isso que eu não treinei ainda essa questão. E também desenhos geométricos, também, para ter um pouco mais noção de luz e sombra também. É uma boa ideia. E na hora de fazer no tradicional, a ideia simples e o mais ideal, sem dúvida, como eu falei, lápis 2B, HB, 4B e 8B, variando a pressão do que você coloca no lápis para poder ter uma variação de tons. Logicamente, usando como mais referência fez, independente do que você queira fazer, faz igual a mais referência. Aí depois você tem uma experiência um pouco melhor. Fazer um trabalho um pouco mais trabalhado, ou seja, você tem que ter uma noção de como fazer a base antes de querer inventar a roda. Você não vai tentar inventar a roda, sendo que você não sabe o básico. É uma ideia também. E observe também a questão da profundidade de luz e sombra. Isso é muito importante. Eu até peco nesse questão de, tipo, ter profundidade nos meus desenhos. A única parte que tem profundidade no meu desenho, se dúvida, é a mão, e a mão não é muito boa, então não faz tanta assim diferença, já que, né, se a mão ficar zoada, não importa muito se tem profundidade ou não, sempre vai ficar zoado. Mas essa questão de luz e sombra é um negócio que eu tenho que melhorar bastante ainda, sem dúvida, eu tenho que melhorar bastante. E aplicar tonalidade e aplicar textura também. Essa questão de textura, como eu tinha falado no tópico, é uma questão complicada no tradicional. Só tem como fazer rachura, tem até como fazer aqueles pontilhinhos que tem no mangá, mas a maioria dos mangás hoje em dia é feito no digital, e antigamente eles usavam película, película que chama, película de rachura, película de pontilhinho, você poder fazer um trabalho um pouco mais trabalhado. Mas se você está fazendo um desenho para você, não quer gastar tanto de desenho, faça a rachura, apesar de não ser o mais ideal. É o mais barato e não precisa gastar tanto, simplesmente você ter uma precisão na mão, treinar um pouco, pegar uma folha, tentar fazer algumas rachuras um pouco reto, faz uma bola ou um quadrado e vai fazendo rachura, tanto inclinado como reto, como inclinado para o lado, em rachuras, tipo fazendo um X, sempre tentando fazer rachuras diferenciadas. Você vai pegando no YouTube ou no Pinterest e vai vendo rachuras diferenciadas para fazer um trabalho um pouco mais trabalhado. E lembrando, os desenhos preto e branco e colorido são diferentes em si, mas a estrutura continua a mesma, ou seja, se você não sabe fazer rosto, não importa se você está fazendo colorido ou preto e branco, sempre vai ficar uma merda, ou seja, você tem que estudar, tanto faz se eu fazer preto e branco ou colorido, o importante é entender a base, como fazer rosto, olhando como, depois estudando como fazer olho, boca, estudando cada estrutura específica do rosto para poder entender cada parte e depois construir o rosto. Se você quer aprender a desenhar, tem que começar pelo começo. Ou seja, não faça corpo. Não faça corpo. É um negócio que fugiu um pouco aqui do assunto, mas não faça corpo. Foque só em fazer o rosto e o ombro. Depois você vai evoluindo e fazendo o corpo, como eu tô tentando evoluir. E lembrando outra coisa, o desenho preto e branco pode ser tão expressivo como o desenho colorido, só depende da sua criatividade. Estude, desenhe e um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!